Você era do meu irmão. Agora está presa comigo. Vossa Majestade, acha que eu escolhi ser entregue assim? Por que esconde o rosto? O que há sob esse véu? Youssef al-Hamad observava o anel de sinete real em seu dedo, com sensação de irrealidade esmagadora, que não diminuíra nem um pouco nos 2 meses desde a coroação forçada. O ouro pesado parecia estranho, errado, como se pertencesse a outra pessoa. Porque pertencia. Deveria estar no dedo de Tariq, seu irmão mais velho, o primogênito preparado desde o nascimento para governar. Não em Youssef, o segundo filho que passara a vida inteira livre da responsabilidade do trono, estudando arquitetura na Europa, planejando construir pontes e hospitais, ao invés de governar reino inteiro. Mas Tariq morrera em acidente de helicóptero há exatos 63 dias, e com a morte dele, tudo mudara irreversivelmente. O peso da coroa era apenas parte do fardo, porque junto com o trono vieram obrigações que Youssef nunca escolhera, nunca desejara, nunca imaginara ter que honrar. E a mais significativa estava programada para chegar ao palácio em menos de 1 hora. Samira al-Zahir, a noiva prometida, a mulher que deveria ter se casado com Tariq como parte de tratado de paz crucial entre 2 reinos historicamente tensos. A mulher que agora, por tradição inquebrantável e necessidade política desesperada, seria forçada a se casar com Youssef ao invés. Uma mulher cujo rosto ele nunca vira. Samira seguia a tradição antiga e rigorosa de seu reino natal, mantendo-se completamente velada em presença de qualquer homem que não fosse família direta. O véu de seda negra cobria todo o rosto dela, da testa ao pescoço, deixando visíveis apenas os olhos através de abertura estreita bordada em ouro. Durante meses de negociações que precederam o noivado de Tariq, ela aparecera sempre assim, presença silenciosa e misteriosa, reduzida a par de olhos escuros, observando tudo com intensidade perturbadora. Youssef lembrava vagamente de tê-la visto uma vez durante visita diplomática 1 ano atrás, quando Tariq ainda vivia e o mundo fazia sentido. Ela estava ao lado do pai, postura perfeitamente ereta, mãos delicadas cobertas por luvas de renda entrelaçadas na frente do corpo. Tariq comentara algo sobre a tradição ser antiquada, mas necessária para manter a aliança. Youssef concordara distraído, mais interessado nos planos arquitetônicos que estudava que em política matrimonial do irmão. Nunca imaginara que aquela mulher velada se tornaria sua responsabilidade. A porta do escritório se abriu e Rashid, seu conselheiro-chefe desde os tempos de Tariq, entrou com expressão grave que se tornara permanente desde o acidente. O cortejo da princesa Samira foi avistado. Chegará em 40 minutos, Vossa Majestade. Youssef odiava o título. Odiava como soava formal e frio e completamente alheio a quem ele era. E as formalidades? Ele perguntou, massageando as têmporas onde dor de cabeça latejava persistente. Tudo preparado conforme protocolo, Rashid confirmou. Haverá recepção formal no salão principal. Ela será instalada na ala leste conforme tradição. Apartamentos separados até o casamento oficial em 3 meses. Durante esse período, encontros supervisionados, jantares formais semanais, eventos públicos necessários. 3 meses. 90 dias de convivência forçada com mulher que ele não escolhera, não conhecia, e cujo rosto permaneceria mistério até literalmente o momento dos votos no altar. Imagina perder tudo de uma vez. O irmão, a vida que sonhou, o amor verdadeiro, e ainda ser forçado a casar com alguém cujo rosto você nunca viu? Se você está sentindo o desespero do Youssef agora, seu coração já está apertado por ele. Deixa o like porque você precisa saber. Será que é possível se apaixonar por alguém sem nunca ter visto o rosto? E se eu cancelar? Youssef perguntou,
embora já soubesse a resposta. O tratado de paz entre nossos reinos cairia imediatamente, Rashid disse sem rodeios, como sempre fazia. Sem a aliança matrimonial, as tensões antigas ressurgiriam. Potencialmente guerra em questão de meses. Milhares morreriam. Então, sem escolha real, como tudo em sua vida agora. Há mais uma coisa, Rashid acrescentou hesitante. Lady Soraya pediu audiência esta manhã, 3 vezes. Youssef fechou os olhos, nova onda de complicação se juntando ao caos. Soraya, sua ex-noiva, mulher que ele amara genuinamente antes da morte de Tariq transformar tudo. Eles haviam terminado oficialmente semanas atrás, quando ficou claro que ele precisaria honrar o compromisso do irmão. Ela aceitara na época, ou pelo menos fingira aceitar. Mas recentemente começara a reaparecer, primeiro com desculpas diplomáticas, depois com súplicas cada vez mais desesperadas. Diga-lhe que estou indisponível, Youssef ordenou firmemente. Indefinidamente. Com todo respeito, Majestade, ela é muito persistente. Talvez uma conversa final. Não, Youssef cortou. Não há nada mais a dizer. Soraya precisa seguir em frente. E eu preciso fazer o que devo. Mesmo que significasse enterrar qualquer chance de casamento por amor. Mesmo que significasse passar vida inteira ao lado de mulher que era estranha completa. Quando Samira finalmente chegou, entrada dela foi evento cuidadosamente orquestrado, que Youssef observou de trono dourado com expressão neutra que praticara por semanas. O salão estava repleto de dignitiários, conselheiros, membros da corte, todos curiosos, todos julgando, todos observando para ver como o novo rei inexperiente lidaria com responsabilidade inesperada. Ela entrou flanqueada por 2 guardas de seu reino natal e acompanhante feminina mais velha. O véu de seda negra cobria completamente o rosto dela como ele lembrara, mas desta vez estava mais próximo e pela primeira vez realmente olhou. Os olhos dela eram escuros como noite sem lua, delineados com kohl tradicional que os fazia parecer ainda maiores e mais expressivos, amendoados, com cílios longos que projetavam sombras delicadas quando ela piscava. E naquele momento, enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor forrado de tapete vermelho, aqueles olhos encontraram os dele através da distância. Youssef sentiu algo estranho no peito. Não atração exatamente, como poderia sentir atração por rosto que não podia ver, mas algo. Curiosidade, talvez, ou reconhecimento de inteligência aguçada que brilhava naquele olhar. Ela o avaliava tanto quanto ele a avaliava, e havia desafio sutil na forma como mantinha o olhar firme, sem desviar submissamente. Quando alcançou base do trono, curvou-se em reverência profunda e graciosa. A voz dela, quando falou, era suave, mas clara, atravessando o salão sem dificuldade. Vossa Majestade, é honra estar em sua presença. Aceito com humildade a responsabilidade que o destino colocou sobre ambos. As palavras eram formais, apropriadas, esperadas, mas havia algo no tom, leve ênfase no ambos, reconhecimento de que situação era prisão para ele, tanto quanto para ela. Princesa Samira, Youssef respondeu, odiando como a voz saiu rígida. Seja bem-vinda. Espero que encontre conforto aqui. Mentira educada que ambos reconheceram como tal. A recepção formal continuou com um painço que parecia durar eternidade. Youssef teve que permanecer no trono, aceitando cumprimentos, enquanto Samira foi instalada em algum lugar da ala leste. Só quando tudo finalmente terminou, horas depois, ele pôde se retirar para apartamentos privados. Encontrou garrafa de uísque esperando, presente atencioso de Rashid, que conhecia sinais de estresse. Serviu dose generosa e foi para a varanda, observando jardins iluminados pela lua.
Você parece terrivelmente infeliz para alguém que acabou de conhecer futura esposa. Youssef girou rapidamente. Soraya estava encostada na porta da varanda, vestido vermelho, abraçando curvas que ele conhecia tão bem. Cabelos negros caíam em ondas sobre ombros nus, lábios pintados de escarlate, curvados em sorriso que não alcançava os olhos. Como entrou aqui? Ele exigiu, irritação misturando com cansaço. Tenho amigos no palácio, ela disse vagamente, entrando sem convite. Amigos que se lembram de quando eu era quase rainha, quando você me amava. Soraya, ele começou, aviso na voz. Ela é feia, você sabe. Soraya interrompeu casualmente, pegando o copo de uísque das mãos dele e bebendo. Por isso o véu. Ouvi rumores, desfiguração de nascença, queimadura terrível. Algo tão horrível que família dela a esconde desde criança. São apenas rumores maldosos, Youssef retrucou, mas sentiu desconforto crescente. Por que ele próprio pensara nisso? Por que mais alguém se cobriria tão completamente? São? Soraya desafiou, aproximando-se mais, perfume familiar invadindo os sentidos dele. Ou é exatamente por isso que aceita um casamento arranjado? Nenhum homem a escolheria se visse o que está sob aquele véu. Mas você não tem escolha, tem? Preso por tratado estúpido. Chega, Youssef disse com firmeza, se afastando. Precisa sair. Não é apropriado estar aqui. Não é apropriado, ela repetiu amargamente. Como se alguma coisa nessa situação fosse apropriada. Nós deveríamos estar juntos. Youssef, você me amava. Ainda ama, sei que ama. Não pode simplesmente desligar sentimentos porque herdou o trono. Posso e fiz, ele mentiu, encontrando olhos dela com determinação que não sentia completamente. Soraya, você é parte do passado. Samira é meu futuro, goste eu ou não. E você tornar isso mais difícil não ajuda ninguém. Algo perigoso passou pelo rosto dela. Veremos quanto tempo você mantém essa lealdade nobre quando perceber com o que realmente está preso. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando apenas perfume persistente e dúvidas venenosas que começaram a se enraizar em mente cansada. Os primeiros dias de convivência obrigatória com Samira foram um exercício de formalidade dolorosa. Jantares semanais, onde conversavam sobre política e clima, enquanto 20 servos observavam cada movimento. Passeios pelos jardins, com escoltas discretas mas constantes. Eventos públicos, onde tinham que fingir interesse mútuo para câmeras famintas. Youssef tratava-a com educação rígida e distância calculada. Cumpria protocolo mínimo exigido, nada mais. Porque cada vez que olhava para ela, para aquele véu que escondia tudo, sentia frustração crescente. Não sabia se conversava com mulher linda ou com alguém completamente diferente do que aparentava. Não conseguia ler expressões faciais, ver sorrisos ou franzir de senho, conectar emocionalmente de forma que humanos normais faziam. Era como tentar conhecer fantasma. E pior, dúvidas que Soraya plantara cresciam como erva daninha venenosa. Ele se pegava observando Samira obsessivamente, procurando pistas. A forma como mãos dela sempre permaneciam cobertas por luvas. Como nunca comia ou bebia em sua presença, alegando costume religioso. Como voz dela, embora clara, tinha qualidade estranhamente controlada, como se tomasse cuidado com cada palavra. O que ela escondia? Mas então, 3 semanas após a chegada dela, algo mudou. Youssef estava no escritório lutando com um impasse diplomático frustrante. Disputa comercial entre 2 reinos aliados que ameaçava escalada. Conselheiros ofereciam soluções que apenas piorariam a situação. Ele estava prestes a explodir de frustração quando batida suave na porta interrompeu. Majestade, servo anunciou. Princesa Samira pede permissão para entrar. Diz que pode ajudar com questão diplomática. Youssef quase recusou automaticamente, mas curiosidade venceu.
permitida. Samira entrou com postura digna, que ele começara a reconhecer. O véu negro contrastando drasticamente com a decoração dourada do escritório. Parou à distância respeitosa, mãos enluvadas entrelaçadas na frente. Perdoe a intromissão, majestade. Ela começou, voz formal, mas firme. Ouvi sem querer discussão sobre disputa entre Reino de Almara e Reino de Bashar. Se me permite sugestão, estou ouvindo, Youssef disse, mais por educação que esperança real. Nos 15 minutos seguintes, Samira delineou solução que era simultaneamente simples e brilhante. Ela identificara a falha fundamental nas propostas dos conselheiros. Todos assumiam que disputa era sobre dinheiro quando era realmente sobre orgulho ferido. Sugeriu abordagem que permitiria a ambos os reinos vencerem publicamente, enquanto faziam concessões privadas. Youssef a observou falar, cada vez mais impressionado. Ela conhecia a história, política, nuances culturais que ele próprio mal compreendia. Falava com confiança de quem estudara profundamente, não decorara superficialmente. Quando terminou, silêncio reinou no escritório. Conselheiros trocaram olhares surpresos. Na verdade, muito inteligente. Rashid admitiu relutante. Posso? Samira perguntou, acenando para documentos na mesa. Youssef assentiu, fascinado. Ela se aproximou, pegou pena e começou a esboçar a estrutura, de acordo que incorporava sugestões dela. A forma como dedos enluvados seguravam o instrumento era delicada, mas decidida. Caligrafia era linda, floreada, mas legível. E então, algo inesperado aconteceu. Inclinando-se sobre mesa para alcançar documento distante, manga do vestido dela deslizou levemente, revelando alguns centímetros de pulso. A pele era suave, bronzeada, completamente normal. Sem cicatrizes, sem deformações, apenas pulso delicado de mulher. Youssef percebeu que estava encarando e forçou olhos para cima, encontrando o olhar dela. Por brevíssimo momento, havia humor dançando naqueles olhos escuros. Ela sabia exatamente o que ele vira, o que pensara. Obrigada pela ajuda, princesa, ele disse quando ela terminou, tentando soar formal, mas falhando levemente. É meu dever ajudar, ela respondeu, mas havia algo mais quente no tom. E meu prazer usar a educação que recebi. Quando saiu, Youssef ficou olhando porta fechada por longo tempo. Rashid pigarreou. Ela é impressionante, devo admitir. Sim, Youssef concordou lentamente. E pela primeira vez desde coroação forçada, sentiu algo além de ressentimento em relação ao casamento arranjado. Curiosidade genuína sobre quem realmente era a mulher por trás do véu. Nos dias seguintes, Youssef se pegou procurando desculpas cada vez mais elaboradas para interagir com Samira. Pedia a opinião dela sobre decisões que normalmente tomaria sozinho ou com conselheiros. Prolongava jantares formais que deveriam durar 1 hora em encontros de 3, 4 horas, com perguntas aparentemente infinitas sobre educação, interesses, opiniões dela sobre tudo, desde filosofia antiga até arquitetura moderna. Seu campo de estudo abandonado, que ela demonstrava conhecimento surpreendente. E descobria camadas cada vez mais fascinantes sob a superfície formal. Samira era profundamente compassiva, de formas que iam muito além de caridade performática. Visitava o orfanato do palácio não apenas regularmente, mas diariamente quando possível, trabalhando diretamente com crianças de formas práticas, que até servos comentavam admirados entre si. Ela não apenas distribuía presentes caros, sentava no chão com eles, contava histórias elaboradas que inventava na hora, ajudava com lições, limpava narizes e secava lágrimas como se fossem dela próprios. Lia vorazmente e eclética, literatura clássica e contemporânea, filosofia oriental e ocidental, história militar e social. Tinha opiniões bem fundamentadas sobre tudo,
que expressava com eloquência quando encorajada. Desafiava suposições dele, forçava-o a considerar perspectivas que nunca teria contemplado sozinho. Expandia horizontes intelectuais de formas que ninguém mais em sua vida fizera. E tinha senso de humor sutil, quase invisível, que emergia gradualmente conforme ele a conhecia melhor. Comentários secos entregues com timing perfeito que o pegavam completamente desprevenido e faziam rir genuinamente pela primeira vez em meses. Pequenas observações irônicas sobre pomposidade da corte que revelavam inteligência afiada e falta de paciência com superficialidade. Mas mais que todas essas qualidades admiráveis, eram definitivamente os olhos dela que começaram a obcecá-lo completamente e consumidoramente. Porque descobriu, através de observação intensamente focada, que poderia ler expressões faciais quase completas apenas observando aqueles olhos amendoados e expressivos. A forma precisa como se estreitavam levemente, pequenas rugas formando nos cantos, quando estava genuinamente divertida com algo, como se arregalavam dramaticamente quando surpreendida ou chocada, cílios longos batendo rapidamente, como ficavam suaves, quase distantes, úmidos nas bordas quando estava triste ou comovida, como brilhavam com inteligência aguçada e viva durante debates, pequenas faíscas dançando nas profundezas escuras quando ela fazia ponto particularmente astuto. Cada nuance, cada microexpressão, tornou-se linguagem que ele aprendia obsessivamente, estudando como outros estudavam textos sagrados. Começou sonhando com aqueles olhos toda a noite. Acordava pensando neles antes de qualquer outro pensamento consciente. Se pegava procurando Samira apenas para ver o olhar dela novamente, inventando desculpas transparentes que ela certamente reconhecia, mas gentilmente indulgenciava. Era obsessão estranha, intensa e crescente que não compreendia completamente ou queria examinar muito de perto. Como poderia estar se apaixonando tão profunda e irrevogavelmente por mulher cujo rosto nunca vira, cuja aparência completa permanecia mistério absoluto, pela essência ao invés da forma física, pelo espírito ao invés do envelope exterior, mas estava, lenta mas inexoravelmente, profunda e completamente, estava se apaixonando de forma que nunca experimentara antes, nem com Soraya, nem com qualquer outra. Tentou se aproximar romanticamente em várias ocasiões, cada vez menos cautelosas. Durante caminhada noturna pelos jardins magnificamente iluminados por lanternas de papel colorido, chegou física e emocionalmente perto, quase tocando mão delicadamente enluvada dela, dedos quase roçando. Ela se afastou suave, mas decisiva e inequivocamente. Princesa, ele começou, voz mais rouca que pretendia. Vossa Majestade precisa de rainha funcional e apropriada. Ela interrompeu com voz perfeitamente controlada, mas ele ouviu tremor minúsculo embaixo. Eu sou simplesmente parte do acordo político necessário. Não há necessidade real de fingir que é mais significativo que isso. As palavras cortaram muito mais profundamente do que deviam ou do que ela provavelmente pretendia. E se não estiver fingindo nem um pouco, ele desafiou suavemente, mas firmemente. Então Vossa Majestade está confundindo proximidade forçada pelas circunstâncias com afeto genuíno escolhido livremente. Ela respondeu, com dignidade impressionante que ele respeitava profundamente, mesmo odiando naquele momento específico. Em 3 semanas, estaremos casados oficialmente diante de testemunhas. Cumprirei todos os deveres esperados de rainha sem reclamação. Mas, por favor, não complique situação já inerentemente difícil com ilusões românticas desnecessárias. Ela se retirou rapidamente, antes que pudesse construir argumento contrário, deixando-o sozinho nos jardins perfumados, com frustração crescente e dolorosa.
porque começara a importar-se genuína e profundamente. Mais que importar-se, começara a amar, de forma que assustava pela intensidade. E ela o mantinha firmemente à distância emocional deliberada, protegendo o coração próprio de homem que inicialmente a tratara com frieza, calculada e ressentimento mal disfarçado. Podia realmente culpá-la por cautela protetora? Ele quebrara a confiança antes mesmo de construí-la, tratando-a como fardo ao invés de presente. Enquanto Youssef lutava intensamente com sentimentos confusos e crescentes, Soraya intensificava implacavelmente campanha venenosa de sabotagem psicológica. Aparecia estrategicamente em eventos sociais, onde sabia com certeza que Samira estaria presente, fazendo comentários maldosamente calculados, sempre dentro do alcance da audição, mas sempre com negação plausível, cuidadosamente construída, se confrontada. Deve ser tão incrivelmente libertador ter rosto que literalmente ninguém jamais julga, ela comentara durante recepção elegante, voz doce e viscosa como mel envenenado. Sorriso perfeitamente educado, mas olhos frios. Imagine nunca ter que se preocupar sequer com rugas futuras ou manchas de idade quando absolutamente ninguém pode vê-las nunca. Que inveja eu tenho dessa liberdade. Ou durante jantar formal com embaixadores presentes. Tenho tanta admiração genuína pela princesa Samira. É realmente preciso coragem extraordinária para se casar publicamente, quando a pessoa nem sequer pode mostrar o próprio rosto. Deve ser motivo verdadeiramente importante e significativo para manter segredo assim tão rigorosamente. Samira nunca, jamais, respondia diretamente aos ataques verbais. Mantinha postura dignamente ereta, ignorando provocações calculadas, com graça impressionante, que, paradoxalmente, fazia Soraya parecer cada vez mais mesquinha, pequena e pateticamente insegura. Mas Youssef, observando obsessivamente cada nuance, via tensão sutil, mas inconfundível nos ombros dela, forma quase imperceptível, como mãos enluvadas se apertavam minimamente quando Soraya falava veneno. E ódio dele pela ex-noiva crescia exponencialmente a cada dia, a cada comentário, a cada ataque. Mas dúvidas que ela plantara eram persistentes. Em momentos escuros e honestos, Youssef se perguntava se havia verdade em rumores, se Samira realmente escondia algo terrível, se estava se apaixonando por ilusão que seria despedaçada no dia do casamento quando o véu finalmente caísse. Tentava afastar pensamentos. Repetia para si mesmo que não importava, que já amava a mulher que ela era por dentro. Mas pequena voz traiçoeira sussurrava: mas e se importar quando finalmente ver? Uma semana antes do casamento, crise explodiu. Youssef encontrou Samira no Jardim dos Órfãos, sentada no chão sem se importar com vestido caro, cercada por meia dúzia de crianças pequenas. Ela contava a história com voz animada, usando mãos para dramatizar. As crianças estavam completamente encantadas, risos ecoando pelo jardim. E vendo-a assim, tão naturalmente maternal e genuinamente feliz, algo se apertou dolorosamente no peito dele. Amava-a completamente, irrevogavelmente amava aquela mulher. Quando ela percebeu a presença dele, a história pausou. As crianças correram para cumprimentá-lo. Ele distraiu-se com a atenção delas. Quando olhou de novo, Samira estava de pé, postura formal de volta. "Podemos conversar?" ele pediu. "Privadamente?" Ela hesitou, então assentiu. Caminharam para a parte mais isolada dos jardins, escoltas mantendo distância respeitosa. "Samira", ele começou, usando nome sem título pela primeira vez. "Preciso ser honesto com você." "Honestidade é sempre apreciada, Vossa Majestade", ela respondeu cuidadosamente. "Não comecei bem", ele admitiu, palavras saindo em torrente. "Tratei você como obrigação, como fardo, quando merecia respeito e consideração. E agora? Agora
percebi algo. O quê? Voz dela estava cautelosa. Que estou me apaixonando por você. Não pela princesa diplomática. Por você. A mulher que resolve problemas que frustram conselheiros experientes. Que se senta no chão com órfãos. Que tem senso de humor seco que me pega desprevenido. Que me desafia intelectualmente de formas que ninguém mais faz. Silêncio absoluto. Os olhos dela o encaravam, impossíveis de ler naquele momento. E mais importante, ele continuou, respiração acelerada. Me apaixonei pelos seus olhos, pela inteligência que vejo neles, pela compaixão, pela força. Você é extraordinária, Samira, e quero chance de construir casamento real, não apenas acordo político. Vossa Majestade está sendo gentil, ela começou. Youssef, ele interrompeu. Meu nome é Youssef, e não estou sendo gentil. Estou sendo honesto pela primeira vez em meses. Ela deu passo para trás, braços cruzando defensivamente. E se eu não corresponder a esses sentimentos? Então passarei vida provando que deveria, ele respondeu com convicção. E se, ela continuou, voz tremendo levemente, eu não for o que espera, fisicamente? Então ela tinha ouvido rumores de Soraya. A raiva queimou. Olha para mim, ele ordenou suavemente. Ela obedeceu relutante. Eu me apaixonei por você sem ver rosto. Seus olhos foram suficientes. Sua mente foi suficiente. Sua bondade foi suficiente. O que está por baixo do véu é apenas confirmação do que já sei. Que você é a mulher mais incrível que já conheci. Você não pode saber isso, ela sussurrou. Mas sei, ele insistiu. E vou provar. Antes que pudesse responder, explosão de vozes veio da entrada do jardim. Soraya surgiu, claramente procurando-o, acompanhada por várias damas da corte que sabidamente fofocavam. Quando viu Youssef e Samira juntos e relativamente isolados, sorriu de forma que fez sangue dele congelar. Que cena adorável, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. O sheik e sua noiva misteriosa. Diga-me, Vossa Majestade, alguma vez sentiu curiosidade sobre o que está escondido sob aquele véu? Soraya, Youssef avisou perigosamente. Porque eu sinto, ela continuou, ignorando o aviso. Todos sentem. É natural, não é? Imaginar o que está sendo escondido tão cuidadosamente. Deve ser algo significativo. Samira permaneceu imóvel, mas Youssef via tremor nos ombros dela. Você vai parar agora, ele ordenou com voz de rei, não de ex-amante. Ou o quê? Soraya desafiou, claramente além de qualquer pretensão. Você não pode fazer nada até casamento ser consumado, e mesmo então, ela será sempre aquela cujo rosto precisou esconder. A rainha envergonhada. Chega! Youssef rugiu, mas Soraya já estava se movendo. Em movimento rápido que ninguém antecipou, ela avançou para Samira, mãos estendendo para o véu, com intenção clara de arrancá-lo à força. Tudo aconteceu em segundos. Youssef se moveu instintivamente, interceptando Soraya, segurando o pulso dela com força que sabia deixaria marca. Não se atreva, ele sibilou. Guardas já estavam se movendo, mas ele os dispensou com um gesto brusco. Olhos ainda fixos em Soraya, que finalmente parecia perceber magnitude do erro. Vossa Majestade, Você está banida do palácio, ele declarou com voz que ecoou pelo jardim. Efetivo imediatamente. Guardas, escoltem Lady Soraya para fora dos terrenos. Ela não retornará. Youssef, por favor, ela tentou, pânico finalmente emergindo. É Vossa Majestade, ele corrigiu friamente. E você perdeu qualquer direito de intimidade quando tentou violar a dignidade da minha noiva. Enquanto guardas levavam Soraya protestando, Youssef virou-se para Samira. Ela estava congelada no lugar, braços abraçados ao corpo, tremendo visivelmente. Ao redor deles, dúzia de damas da corte e servos observavam com olhos arregalados. Fofoca espalharia por todo o palácio em horas. Youssef tomou decisão.
Na frente de todos, ele deu passo em direção a Samira. Então, lentamente e deliberadamente, ajoelhou-se na grama na frente dela. Gaspes coletivos ecoaram. Rei não se ajoelhava. Nunca. Para ninguém. Samira al-Zahir, ele disse claramente, voz carregando através do jardim silencioso. Você foi colocada em posição impossível, forçada a casar com um homem que te tratou com frieza, submetida a rumores maldosos e ataques cruéis. E, através de tudo, manteve dignidade e graça que envergonham qualquer um de nós. Ela estava imóvel, olhos fixos nele. Eu me apaixonei pela mulher por trás do véu. Ele continuou, cada palavra uma confissão pública. Pela sua inteligência, sua bondade, sua força. Me apaixonei pelos seus olhos antes de mais nada. A forma como expressam tudo que palavras não podem. A profundidade neles, a compaixão, o desafio. Ele respirou fundo. E quero que todos aqui saibam, mesmo se você fosse exatamente como rumores maldosos sugerem, eu te escolheria 1000 vezes, porque sua beleza verdadeira não está no rosto, está no coração, na mente, na alma. E essas são as partes que eu amo. Lágrimas começaram a deslizar dos olhos dela, manchando seda do véu. Você é extraordinária, ele concluiu rouco, e será honra passar vida ao seu lado. Se me aceitar, não como sheik obrigado, mas como homem que te ama genuinamente. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém ousava respirar. Então Samira estendeu mão enluvada tremendo. Youssef a pegou, levantando-se e puxando-a gentilmente para abraço, que rompeu todos os protocolos, mas era absolutamente necessário. Ela soluçou contra peito dele, enquanto aplausos ecoaram através do jardim. Naquela noite, pela primeira vez, Youssef recebeu convite para apartamentos privados de Samira. Quando entrou, encontrou-a esperando na sala. Véu ainda no lugar, mas postura menos rígida. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo que fez hoje. Não tem que agradecer, ele respondeu. Foi verdade. Eu sei, ela disse suavemente. E é por isso que significa tanto. Ficaram em silêncio confortável por momento. Youssef, ela finalmente disse. Pode fazer pergunta que tem evitado. Ele soube imediatamente o que ela oferecia. Não precisa. Quero. Ela interrompeu. Você me defendeu sem saber. Merece verdade. Ela caminhou até a janela, olhando para jardins banhados por luar. Não há deformidade. Não há cicatrizes ou qualquer horror que rumores sugerem. Mantenho o véu porque é tradição sagrada em meu reino. Porque acredito que homem deve amar mulher por quem ela é antes de ser influenciado por aparência. E porque sua voz ficou mais suave. Queria saber se alguém poderia me amar sem ver o rosto primeiro. E agora sabe, Youssef disse, se aproximando, mas não tocando. Sim, ela concordou. Agora sei. Virou-se para encará-lo. No casamento removerei véu. Não porque sou obrigada, mas porque escolho. Porque você provou que ama a mulher por dentro. O resto é apenas bônus. Samira, ele disse rouco, você poderia ser qualquer coisa e ainda seria a mulher mais linda para mim. Ela riu suavemente através das lágrimas. Descobriremos em breve. O dia do casamento amanheceu claro e quente. Youssef acordou com mistura de excitação e nervosismo que nunca experimentara. Finalmente veria o rosto dela. Finalmente saberia. Mas mais importante, finalmente fariam votos que ambos escolhiam, não que eram forçados. A cerimônia foi grande e opulenta, conforme posições deles exigiam. Centenas de dignitários enchiam catedral. Câmeras capturavam cada momento para a transmissão mundial. Quando Samira começou caminhada pelo corredor, Youssef esqueceu como respirar. Mesmo velada, mesmo coberta completamente, ela era a visão que roubava fôlego, postura orgulhosa, passos medidos, presença que comandava a atenção.
Os olhos dela encontraram os dele através da distância e viu o que precisava ver: amor, compromisso, escolha. O sacerdote começou cerimônia tradicional, voz ecoando através do espaço sagrado. Youssef mal ouviu palavras, focado completamente em Samira. Chegamos ao momento, sacerdote anunciou, onde noiva remove véu como símbolo de nova vida começando. Youssef viu hesitação breve nos olhos dela. Então decisão. Com mãos que tremiam minimamente, Samira alcançou o véu. Dedos enluvados encontraram borda de seda e muito lentamente levantaram. O mundo parou. Ela era absolutamente deslumbrante. Não de forma convencional que revistas glorificavam, mas de forma que roubava a alma. Pele bronzeada e suave, traços delicados e simétricos, lábios cheios curvados em sorriso nervoso, maçãs do rosto altas, sobrancelhas arqueadas perfeitamente sobre aqueles olhos que ele já amava. Mas mais que beleza física, havia radiância nela, felicidade genuína, vulnerabilidade, esperança. Lágrimas começaram escorrendo pelo rosto de Youssef sem permissão. Ele nem tentou escondê-las. Você é ainda mais linda do que imaginei, ele sussurrou só para ela ouvir. Mas eu já tinha me casado com você no coração. Isso é apenas confirmação de que estava certo em me apaixonar. Ela chorou também, sorriso alargando. O beijo que compartilharam quando o sacerdote os declarou marido e mulher foi apaixonado, desesperado. Anos de contenção e obstáculos finalmente quebrados. Ela era quente e real e dele, e ele nunca deixaria ir. Aplausos trovejaram através da catedral. 6 meses depois, no primeiro aniversário real do casamento, não cerimônia, mas relacionamento verdadeiro, eles estavam deitados, entrelaçados, em cama compartilhada. Manhã tranquila, antes de deveres diários começarem. Posso perguntar algo? Samira disse, traçando padrões preguiçosos no peito dele. Sempre, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Se eu realmente fosse, como rumores sugeriam, se houvesse cicatrizes ou deformidade, você teria me amado mesmo assim. Youssef a puxou para cima para olhar nos olhos dela. Olhos que começaram tudo, que permaneciam sua parte favorita. Eu me apaixonei pelos seus olhos no primeiro dia que te conheci de verdade, ele disse com convicção absoluta. Tudo mais foi apenas cereja no bolo mais delicioso que já provei. Mas teria me apaixonado de qualquer jeito. Porque você, Samira, é a mulher mais extraordinária que existe. E nenhum véu poderia esconder isso. Ela o beijou profundamente, agradecida e amorosamente. E ele retribuiu, sabendo que havia recebido presente maior que coroa. Porque encontrara a rainha não através de escolha dele, mas através de destino. E às vezes, destino sabia melhor. Youssef provou algo raro, que é possível se apaixonar pela alma antes do rosto, que os olhos realmente são janelas para algo muito mais profundo. E quando o véu finalmente caiu, ele já sabia que tinha encontrado sua rainha. Se você ficou grudado nessa história do início ao fim, e chegou até aqui, chegou a hora do nosso comentário exclusivo para quem chega até o final. Vamos lá, vamos lá. Acho que hoje vai ser. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ah, e aproveita, deixa o like se ainda não deixou e se inscreve porque histórias que mexem com você assim são exatamente o que a gente traz aqui. E já que você claramente ama essas histórias de amor que desafiam todas as expectativas, escolhe uma das histórias na tela agora. Cada uma vai te levar para um universo onde o destino brinca com corações de formas que você nunca imaginou. Qual história vai capturar você dessa vez?